Olá, muito boa tarde para você. Chegamos e está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. A inflação do aluguel desacelera em janeiro e fecha o primeiro mês do ano com um leve avanço de 0,21%. No acumulado de 12 meses, o IGPM ficou em 3,79%. Um avanço menor para alívio do consumidor, que veio com recuo nos preços de matérias-primas e também dos chamados bens intermediários. O Ministério da Educação muda o calendário e anuncia novas datas de inscrição para o ProUni, o SISU e o FIES, os programas do governo federal para acesso a uma universidade. Um buraco para trabalhadores do setor de tecnologia nos Estados Unidos e também em vários outros países. A gigante Amazon confirma a demissão de mais de 18 mil funcionários. O plano para a redução de pessoal é o maior do país entre os recentes cortes anunciados pelas grandes empresas do setor. O chanceler alemão Olaf Scholz chega para a visita oficial ao Brasil e o país europeu anuncia nesta segunda-feira a retomada de investimentos que passam de R$1 bilhão para ações ambientais em território brasileiro. E ainda, um exemplo para todos nós, o projeto missionário realizado por crianças, adolescentes e jovens catequistas chega à marca de R$200 mil em preciosas arrecadações. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A inflação do aluguel desacelerou em janeiro e fechou este primeiro mês do ano em leve alta de 0,21%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pela FGV Ibre. O IGPM de janeiro, que é o Índice Geral de Preços Mercado, ou a inflação do aluguel, avançou apenas 0,21% agora neste primeiro mês do ano. Desacelerou numa comparação com o último mês de dezembro. De acordo com os especialistas, esta desaceleração verificada neste começo de ano deve-se também à menor pressão ao produtor. Olhando para janeiro do ano passado, quando o IGPM chegava a 1,82%, a desaceleração é ainda mais expressiva. Com os números definidos agora em janeiro, o IGPM dos últimos 12 meses fechou em alta de 3,79%. Também registra uma desaceleração importante se comparado ao período de 12 meses fechado em janeiro do ano passado, quando o índice avançava 16,91%. Os economistas à frente desses números trazem detalhes que explicam a desaceleração de um ano para cá. Durante o período, os preços das matérias-primas, as chamadas matérias-primas brutas, caíram de 2,09% para 1,55%. Bens intermediários também tiveram redução de valores de menos 0,3% para menos 1,06%. Por outro lado, que também manteve em alta a variação do índice foi a inflação ao consumidor, que passou de 0,44% para 0,61% em dezembro. Reajustes das mensalidades escolares e outros aumentos contribuíram para deixar o índice positivo. O IGPM acompanha as variações de preços ao consumidor, também custos de bens primários, preços no atacado de matérias-primas e as variações dos insumos para a construção civil. Por isso, é utilizado como parâmetro para balizar os reajustes de vários contratos, entre eles os de aluguel. Também por isso é chamado assim, a inflação do aluguel. O MEC anunciou agora no fim de janeiro alterações nas datas de inscrição para os programas de acesso ao ensino superior que utilizam as notas do Enem para a entrada de novos alunos. Os detalhes do FIES, do ProUni e do SISU em 2023, os três principais programas do governo federal de acesso a uma universidade, a uma faculdade, foram publicados pelo MEC no edital da última sexta-feira. E atenção, estudantes, os calendários foram modificados desde a última publicação no mês de novembro. No caso do SISU, por exemplo, que é o Sistema de Seleção Unificada, programa que aprova estudantes para as universidades públicas, as inscrições poderão ser feitas do dia 16 ao dia 24 de fevereiro.
Os resultados devem ser divulgados no dia 28 de fevereiro. O ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que garante bolsas de estudos parciais e integrais aos candidatos considerados de famílias de baixa renda, terá inscrições abertas de 28 de fevereiro a 3 de março. Os resultados da primeira chamada saem de 7 a 16 de março, da segunda chamada de 21 a 30 de março. O FIES, que é o Financiamento Estudantil, terá inscrições dos dias 7 a 10 de março, com resultados previstos para serem divulgados no dia 14 de março. As notas a partir do Enem de 2010 poderão ser utilizadas como critérios para cadastrar e autorizar os candidatos de baixa renda que planejam realizar o financiamento. A Amazon confirmou a demissão de mais de 18 mil funcionários. O plano de redução de pessoal é o maior entre os recentes anúncios de cortes de emprego que afetam o setor de tecnologia nas grandes matrizes dos Estados Unidos. É também o plano mais severo da história da empresa, com sede em Seattle. A empresa anunciou a sua maior demissão em massa da história, com um corte de 18 mil funcionários em diversas partes do mundo e em todos os setores, incluindo as divisões de varejo e de recursos humanos. Os desligamentos equivalem a 6% de toda a força de trabalho da gigante do varejo online, que atribuiu a decisão dos cortes a uma economia incerta e ao fato de ter contratado muito rapidamente durante a pandemia. Calcula-se que a companhia já tenha registrado 1,5 milhão de funcionários em todo o mundo. Durante a pandemia, a Amazon fez grandes contratações para atender à demanda, dobrando sua equipe global entre 2020 e 2022. No terceiro trimestre, porém, seu lucro líquido caiu 9% ano a ano. Mudando de assunto, vamos falar de saúde agora. O Brasil registrou em 2022 o maior número de mortes por dengue da história. Foram 1.016 óbitos pela doença, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o recorde de mortes por dengue no Brasil. 218 cidades já estão agora, em 2023, com alto risco de infestação do Aedes aegypti. Você vai conhecer agora a armadilha, que torna mais efetivo o combate ao mosquito. O instrumento mostra a presença do inseto em diversas regiões da cidade, principalmente onde estão as fêmeas. Tudo graças ao monitoramento que indica a quantidade de ovos. A dengue é uma endemia de regiões tropicais, sendo a arbovirose mais prevalente nas Américas. Nos últimos anos, tem-se observado, além do elevado número de casos, o aumento da gravidade da doença e, consequentemente, de hospitalizações. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2022, ocorreram mais de 1.400.000 casos de dengue no Brasil, um aumento de 160,4% comparado a 2021. Por conta disso, prefeituras e secretarias de todo o Brasil estão intensificando ações e campanhas. A gente tem que manter constantemente esse monitoramento. Além de quando o munícipe tem, quando o cidadão vê algum lugar que tem acúmulo de água, de lixo, pode fazer a reclamação para o município e a gente vai verificar se nesse local tem o mosquito Aedes aegypti também. Em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, equipes realizam monitoramento da dengue com armadilhas que atraem o mosquito transmissor da doença. As ovitrampas simulam um ambiente perfeito para a procriação do mosquito da dengue. A armadilha atrai a fêmea do mosquito que deposita o ovo, facilitando o monitoramento. A gente leva um vasinho, parece um vasinho de planta, só que ele não é furado, e a gente coloca uma paleta. Fica 5 dias na residência, então a gente vai observar se tem o ovo do Aedes na paleta. O objetivo da campanha é orientar e conscientizar a população sobre a importância da participação da comunidade na prevenção e identificar potenciais criadouros e formas de combater o mosquito. Para os moradores, o trabalho é bem-vindo, mas cada um
tem que fazer a sua parte. Eu acho que é muito importante porque a gente evita de ter o foco do mosquito, né? A dona Gedalva sabe o que fazer e o quanto a ajuda de todos faz a diferença. Porque se estiver na casa da vizinha aí, vem aqui, né? Se estiver lá embaixo, vem aqui, né? Porque é um bicho que voa, né? O Sesc Paraná realiza em todo o estado a 3ª edição da campanha Aqui o Mosquito Não Entra, criando uma mobilização estadual contra o mosquito. A gente tem várias abordagens, algumas rodas de conversas, palestras, instituições de ensino. A campanha conta ainda com o auxílio de um aplicativo no qual a população pode se inscrever, ajudar a combater e ganhar prêmios. É só ter um celular compatível, né? Ter a câmera no celular para fazer o registro das fotos do antes, que é onde o foco, o criadouro foi identificado, e as fotos do depois, que é como aconteceu a eliminação desse foco e criadouro. O combate à dengue se faz através da eliminação dos criadouros do mosquito e com a ajuda de todos. Não é, dona Gedalva? Se todo mundo colaborar, a gente não vai ter essa doença, jamais. Recado importantíssimo, né? Deixado pela dona Gedalva. Gente, a cidade do Rio de Janeiro inaugurou neste fim de semana o chamado Supercentro Carioca de Vacinação. Com a novidade, o atendimento à população será garantido também aos fins de semana, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Uma das metas com a inauguração desse supercentro é ampliar a cobertura vacinal que vem caindo nos últimos anos. O superposto vai funcionar num casarão histórico em Botafogo, zona sul do Rio. Ele foi reformado e adaptado para o novo serviço. O prédio, inaugurado em 1905 por Oswaldo Cruz, isolava pacientes com doenças infecciosas como peste bubônica, cólera e febre amarela. E nos últimos anos, abrigava um setor administrativo da prefeitura. Agora, ele volta a contribuir para o enfrentamento de doenças. O local vai oferecer todas as vacinas do calendário nacional, com atenção especial para a imunização contra a Covid-19. A novidade é que esse serviço ficará aberto até nos finais de semana. Funciona todo dia, de 8 às 10 da noite, incluindo os domingos. Vai fazer parte das nossas grandes campanhas, mas também daquelas vacinas que a gente tem que tomar no dia a dia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou da inauguração a convite do prefeito Eduardo Paes. Nos últimos anos, assim como ocorre no restante do país, a cidade do Rio tem ficado abaixo da meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. E governantes federais, estaduais e municipais querem mudar esse quadro. No dia 27 de fevereiro a gente começa a vacinar com a vacina bivalente a população que está indicada para receber essa vacina. Vamos retomar as campanhas da vacina da influenza, retomar o calendário vacinal nas escolas e também o programa de redução emergencial de redução de filas de cirurgias. A gente continua falando sobre saúde porque o Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental, está chegando ao fim. Mas a atenção, os cuidados, a prevenção e o tratamento para os mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados devem sempre estar na pauta da saúde e da sociedade. Um novo estudo sobre esquizofrenia pode trazer melhorias na medicação usada e na qualidade de vida dos pacientes. A Sara é mãe de um paciente diagnosticado com esquizofrenia aos 19 anos. Hoje, ele toma antipsicóticos e estabilizadores de humor para controlar o transtorno. Mas o tratamento nem sempre foi fácil. Meu filho passou por diversos medicamentos, porque chega um momento assim que o organismo habitua, mas alguns deram um efeito rebote. Para ele não fez bem e fez com que ele, inclusive, fosse internado, porque ele praticamente entrou numa crise muito forte. E essa dificuldade para encontrar o remédio certo tem explicação. A complexidade da realização de pesquisas na área. A esquizofrenia é uma doença mental e, como tal, uma doença originária no cérebro. E a gente não consegue estudar o cérebro de pessoas vivas, pelo menos do ponto de vista molecular. Nós não conseguimos coletar um pedaço de cérebro para estudar a esquizofrenia. Então, modelos pré-clínicos, como nós chamamos, se fazem necessários. Foi o que esse grupo de pesquisadores das Universidades Estadual de Campinas e Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Dior fez. Os cientistas coletaram células de pessoas vivas, com e sem esquizofrenia, através da urina, pele e sangue.
e as converteram em células cerebrais. A partir daí, eles notaram 2 importantes alterações. A primeira está na quantidade de proteínas. Elas apresentaram uma série de defasagens em células de pessoas diagnosticadas com o transtorno. Já a segunda alteração está nesta imagem. Enquanto as células de pessoas saudáveis, ilustradas do lado esquerdo, estão organizadas, as células de pessoas com esquizofrenia, do lado direito, não possuem estruturas bem definidas. Então você acaba tendo um desenvolvimento daquelas células deficitário, que acaba gerando, então, consequências nas conexões que essas células neuronais, em como elas vão se comunicar depois no futuro. Então, é uma hipótese de motivos que geram o início da doença. O estudo deve seguir agora para análises individuais das proteínas mapeadas. A expectativa é de que, com as descobertas, o caminho para a produção de novos tratamentos contra a esquizofrenia seja encurtado. Essa pesquisa ela é muito importante porque ela agrega mais conhecimento às alterações que estão por trás da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia tem uma alteração cerebral, sem dúvida nenhuma. Embora ela não possa ser reduzida a isso, cada tijolinho que a gente encontra que está associado a essa doença, mais possibilidades a gente tem de intervenção. Agora me conta uma coisa, você de casa que está nos acompanhando. Tem na cabeça todos os números das senhas que você tem guardado? Banco, a senha para acesso no trabalho, acesso ao terminal no trabalho, acesso a aplicativos, consegue ter tudo na cabeça? Gente, se tem uma coisa que a gente usa todo dia são essas senhas. Senha para e-mail, aplicativo, conta bancária, para detalhes e detalhes mesmo. Mas, de acordo com os especialistas, a gente não pode ter uma senha para tudo, senão fica muito mais fácil para aquelas pessoas mal intencionadas, para que elas descubram, né? E aí já viu, os problemas podem vir em avalanche. Além disso, uma pesquisa recente revelou qual a senha mais usada no mundo. Quer saber? Confira na reportagem. Em 2020 e 2021, um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança em mais de 30 países apontou que no topo das senhas mais utilizadas no mundo está a sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ano passado, em 2022, isso tudo mudou, mas não significa que usuários estão colocando senhas mais difíceis, não, muito pelo contrário. Foi trocada a sequência de números por uma palavra, password, que significa senha em inglês. Segundo os especialistas, essa senha continua sendo de fácil acesso e não tem muita segurança. Quanto à segurança da senha, tem que ter muito cuidado com senhas muito óbvias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de aniversário, nome de filho, nome de neto. Se possível, e a senha permitir, usar letra e número, se possível também caractere especial, porque você aumenta muito mais a segurança em questão de programas que ficam tentando senhas aleatórias, que normalmente eles tentam senhas de 4 dígitos e vai colocando senhas aleatórias. Então, se possível, use sempre letra, número, caractere especial. Seria asterisco, arroba, barra, símbolos que não forem uma letra e um número. Mas é tanta senha que muita gente acaba deixando sempre a mesma para tudo. Ainda segundo o especialista, o ideal é ter uma diferente para cada dispositivo. O ideal é você ter uma senha para cada coisa. Sim, são bastante senhas, né? Então, anota num caderninho, né? Nunca deixe a senha anotada junto com o dispositivo que é usado. Por exemplo, deixar escrito no verso do cartão a senha do cartão, deixar um papelzinho na frente do computador com a senha do e-mail, porque hoje em dia, quando você tem acesso ao e-mail de uma pessoa, você tem acesso a muita coisa. Então, evitar deixar as senhas anotadas próximos dos dispositivos que você usa. Tem que ter uma estratégia para deixar essas senhas anotadas, né? Seguindo aí essas orientações, não é interessante ter a mesma senha para todos os acessos. Mas se você tiver tantas senhas assim, fácil esquecer das sequências, daí o problema é maior. O problema maior é daí lembrar qual senha é de qual serviço, de qual aplicativo, aí perde-se um tempão para achar essas senhas. Já passei por isso.
Vamos para o intervalo, gente? No próximo bloco, o Papa Francisco inicia a visita ao Congo e ao Sudão do Sul. Depois de adiar a viagem por problemas de saúde, Francisco estará nos dois países para uma peregrinação ecumênica de paz. E você vai ver também Cataratas do Iguaçu em Nova Iguaçu. Uma chuva forte na Baixada Fluminense durante o fim de semana gerou meme nas redes sociais. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. E a gente começa esse bloco falando sobre uma cena que viralizou na internet, nas redes sociais. Uma verdadeira cachoeira formou-se atrás de um shopping no Rio de Janeiro devido às fortes chuvas na região no fim de semana. Aconteceu na Baixada Fluminense. Assustador. No fim de semana, uma forte chuva atingiu a cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Uma cascata se formou em uma área rochosa atrás de um shopping da cidade. Os moradores da região registraram a queda d'água. Na internet, nomearam o fenômeno de Cataratas de Nova Iguaçu, em comparação com as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Nas imagens é possível ver o momento em que pedras se desprendem da área rochosa e pessoas correndo desesperadas, devido à intensidade da chuva. Apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido. Vamos às notícias do Papa agora. O Papa Francisco começa na terça-feira a viagem apostólica de 2023. Desta vez ele vai visitar países da África Central. O itinerário começa amanhã de manhã e as informações são do nosso correspondente Jusinei Cardoso. Olá, Odilon. Boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí no Brasil. Olha, Odilon, o Papa Francisco começa essa viagem amanhã no primeiro horário, viu? Ele embarca no Aeroporto Internacional de Fiumicino, em Roma, às 8h10 da manhã, que curiosamente tem o mesmo fuso horário da primeira cidade que ele vai visitar nessa viagem apostólica, a cidade de Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo e a maior cidade do país. Ele chega a Kinshasa por volta das 3 horas da tarde pelo horário local, vai ser mais ou menos 11 horas da manhã pelo horário brasileiro. E ali ele vai ser recebido pelo primeiro-ministro Jean-Michel Lukonde. Eles têm ali um primeiro momento com cumprimentos oficiais e, na sequência, eles seguem juntos para o Palácio da Nação, que é a sede do governo congolês. É no Palácio da Nação que o Papa Francisco vai ter o seu primeiro encontro oficial com o presidente do país, Denis Nguesso. Eles vão ter ali um primeiro momento de cumprimentos, interação e, na sequência, seguem juntos para os jardins do Palácio, que é onde vai acontecer o primeiro evento oficial com a participação do Papa Francisco, juntamente com autoridades, membros do corpo diplomático e representantes da sociedade civil. O presidente do Congo vai fazer ali um primeiro pronunciamento, dando as boas-vindas ao Santo Padre, e na sequência teremos aí o primeiro discurso de Francisco em território congolês, ele que se coloca nessa viagem, a exemplo de tantas outras, como um mensageiro, um peregrino da paz. Devido a essa longa viagem, esse vai ser o único compromisso do dia para o Papa Francisco. Logo na sequência, ele se dirige aos seus aposentos e descansa para recomeçar a agenda de programação na quarta-feira pela manhã. Francisco fica no Congo até a sexta-feira e na sexta embarca com destino ao Sudão do Sul, segundo momento dessa viagem tão aguardada pelo Pontífice. A gente, é claro, vai acompanhar toda a programação de perto e os detalhes a gente traz aqui para os nossos telespectadores. Volto com você aí nos estúdios. Valeu, Justinei. E a gente segue com as notícias internacionais, porque o fim de semana, infelizmente, foi marcado por novos bombardeios e mais mortes na Ucrânia, principalmente nas regiões sul e leste do país. Entre as cidades atingidas neste fim de semana, entre as mais bombardeadas, está Kherson, na região sul. Um bombardeio russo contra a cidade de Kherson, na Ucrânia, matou 3 civis e deixou outros 6 feridos neste domingo. De acordo com autoridades, a artilharia inimiga atingiu áreas residenciais. Senti uma enorme explosão, o tremor, a casa estava tremendo, pulei da cama. Me vesti e saí correndo, então percebi que o projétil atingiu nossa casa. É isso. O governo local informou que um bombardeio provocou danos em um hospital, uma escola, um ponto de ônibus, uma agência dos Correios, uma agência bancária e imóveis residenciais. O final de semana foi marcado por ataques na Ucrânia. Imagens divulgadas por separatistas pró-Rússia em Lugansk mostram o que seria um hospital atingido por mísseis ucranianos na cidade de Novo Aidar, no sábado.
O exército de Moscou relatou 14 mortos e 24 feridos entre pacientes e profissionais de saúde. O comunicado afirma que a unidade atendia civis e militares há vários meses, denunciando um grave crime de guerra cometido pelo regime de Kiev. Na província de Donetsk, o governo regional disse que 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um bombardeio russo na cidade de Konstantinovka. Os combates na Ucrânia se concentram na região dominada em parte por separatistas pró-russos e declarada por Moscou como parte de seu território. De acordo com Kiev, o Kremlin se prepara para lançar uma nova ofensiva em 24 de fevereiro, um ano após o início da invasão russa. O chanceler alemão Olaf Scholz começou hoje uma visita oficial ao Brasil. A expectativa com essa visita, é pela ampliação de relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Há aí também na pauta deste encontro a expectativa de aumento entre a colaboração ambiental entre os dois países, Brasil e Alemanha, com previsão inclusive de liberação de recursos do governo alemão para o Fundo Amazônia. Acordos comerciais, meio ambiente e sustentabilidade são alguns dos temas que devem ser tratados durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil nesta segunda-feira. Está prevista uma cerimônia de assinatura que oficializa o repasse de 31 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Uma contribuição do KfW, de até 10 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na região amazônica do Brasil e uma outra contribuição financeira no valor total de até 21 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na região amazônica do Brasil, Fundo Floresta, com foco em controle de desmatamento. Outro assunto que deve ser tratado pelas autoridades é a negociação de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O bloco sul-americano é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e compreende uma população de quase 270 milhões de habitantes. Já a União Europeia reúne 27 países com mais de 450 milhões de habitantes e um PIB estimado em quase 20 trilhões de dólares. É muito importante também que a gente identifica nesses sites oficiais a preocupação com o social. Os alemães partem dessas premissas, para tentar ter relações mais próximas com o Brasil, de colaboração e de trabalho conjunto. E nesta visita do chanceler alemão, o valor anunciado em recursos hoje neste acordo entre os dois países já chega a 200 milhões de euros, passa de 1 bilhão de reais. Isso para viabilizar a realização de uma série de ações ambientais no Brasil. A partir de amanhã você começa a acompanhar aqui na TV Evangelizar uma série com 4 reportagens sobre Porto Rico. Localizada no extremo noroeste do Paraná, a cidade é considerada a capital do litoral da água doce no estado. Mas antes, veja um pouquinho do que vem por aí. Litoral que atrai milhares de turistas todos os meses por conta de suas praias de água doce. Esta é a cidade de Porto Rico, localizada no extremo noroeste do Paraná. Essa beleza do Paranazão aqui, Isso aqui não tem nada, a natureza aqui não tem nada que pague, Isso aqui é muito bom. O município é procurado por quem busca momentos de lazer, descanso e o contato mais próximo com a natureza. Eu e minha família gostamos muito da natureza, desse ambiente assim gostoso. A gente gosta de vir participar, estar junto com a natureza. A gente ama fazer isso. A partir de amanhã, em uma série com 4 reportagens, nós vamos te contar por que a cidade de Porto Rico é considerada a capital do litoral da água doce do Paraná. Não perca essa oportunidade, porque é maravilhoso. A linda Porto Rico é amanhã aqui no Pauta Aberta.
Um projeto missionário realizado pelas crianças, adolescentes e também jovens catequistas arrecadou mais de R$200 mil para serem doados para crianças em todo o mundo, crianças que enfrentam situações de vulnerabilidade. E para fechar com chave de ouro, todo esse projeto, foi realizada uma missa em ação de graças pela campanha Pequenos Reis Magos. Tudo começou há 170 anos e hoje ajuda a transformar a vida de milhares de crianças. A campanha dos Pequenos Reis Magos é um projeto missionário em que elas saem às ruas cantando e abençoando as residências por onde passam. Na missão, aproveitam para arrecadar recursos para crianças vulneráveis do mundo por meio da ação da Pastoral da Criança Internacional. Foram 2.000 crianças somente nessa campanha desse ano que arrecadaram quase R$200 mil, que vai ser entregue integralmente para as crianças de Guiné-Bissau, de Moçambique, da Bolívia, do Peru e de tantos países pobres. A campanha é realizada pelas crianças, adolescentes e jovens da catequese com o apoio dos catequistas e da comunidade. E acontece regularmente no período do Advento. Então a gente saiu com as crianças, fomos para casas de pessoas idosas, doentes, e a gente levou mirra, que é o óleo, um óleo perfumado para perfumar as pessoas, A gente levou o incenso para dar de presente para a família e a gente levou um baú para que as pessoas possam depositar o dinheiro para a pastoral da criança. É bem legal, a gente ajuda as crianças, é uma fé que a gente tem, Foi bem legal, eu achei que a gente levou bastante entretenimentos para várias crianças, elas atenderam a gente bem, levamos a palavra de Deus para elas gostaram, elas até perguntaram se um dia poderiam participar. A campanha também tem como objetivo conscientizar sobre a realidade de outros países, além de despertar a solidariedade e o espírito missionário. Porque às vezes aqui a gente pensa, puxa, R$1 aqui no Brasil não é pouco. Você pensa lá no Haiti, que o salário mínimo está entre 50 a 60 dólares, 60 reais, não é nem dólares. Isso multiplica e leva a vida de fato em abundância. Para fechar com chave de ouro, foi realizada uma missa presidida pelo bispo da Diocese de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Uma alegria muito grande. Vamos agradecer muito a Deus, porque através desta campanha, muitas bênçãos, muitas graças foram derramadas no coração de muita gente. E é isso que a Pastoral da Criança faz. Quer dizer, ajuda as famílias a saírem dessa situação, a caminharem com as próprias pernas, as crianças terem vida e vida em abundância. Um projeto lindo, que dá a essas crianças, adolescentes aqui no país, aqui no Brasil, a possibilidade de levar ajuda tão importante, mesmo que pequenininha, a centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas, de famílias que tanto necessitam em outros países, sobretudo os países africanos. Depois dessa bonita reportagem, hoje a gente se despede. Uma semana muito especial para você, com saúde, paz. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.